Olá a todos, Leandro Xavier aqui para mais uma aula da Academia de Ilustradores, sejam muito bem-vindos. Vamos direto então para o assunto sem enrolação, desenhar as proporções do rosto, ok? Começando então pelo começo, como a gente sempre diz, né? Faça aí um oval, tá? Como sempre, nada de compasso, régua, né? A primeira coisa é você dominar a estrutura do que você quer desenhar. Depois que você domina a estrutura, você começa a trabalhar em partes de acabamentos, enfim, né? O desenho em si, ele é a estrutura, não é o acabamento, né? O acabamento a gente já vai estar falando de arte final. Então tá, depois de ter feito aí um oval, à mão livre, também à mão livre, aliás, nem preciso repetir, né? Tudo aqui é à mão livre. Traça aí um eixo, tá? Um eixo central aí nesse círculo, tá? Leandro, mas não ficou muito no meio. Sem problema. O meu também, se eu for medir, provavelmente não tá bem no meio. Ok? Agora, você vai cortar aqui, ó, uma fatia mais ou menos deste tamanho aqui, ó, nessa proporção, tá bom? Horizontalmente aqui desse círculo, desse oval que você fez, ó. Você vai fazer uma fatia, vai cortar mais ou menos aqui onde eu cortei também, ok? Agora eu quero que você passe a enxergar essa linha que a gente desenhou agora aqui na horizontal como a linha dos olhos, ok? Se aqui nós estamos considerando a linha dos olhos, ok? Então a gente já sabe que um pouco mais abaixo nós vamos ter aí a linha do nariz, ok? Então vamos considerar aqui, ó, linha do nariz, ok? Considere aí. Agora então vamos fazer aí uma marcação, né, de onde deve ficar aproximadamente o nosso nariz, aqui, ó. Aproximadamente aqui. Provavelmente você já conseguiu começar a identificar o desenho do rosto aí, ok? Pode ser essa linha, vai com ela até lá embaixo, ok? Feito isso, você automaticamente também desenhou aí a altura, aliás, você desenhou a largura da boca, ok? Então vamos lá, ó. Vamos deixar um pouquinho mais forte aqui, ó, o formato de onde vai ficar o nariz, ok? Feito isso, ó, se você fizer aí um pequeno círculo logo abaixo do nariz, você já tem mais ou menos onde vai ficar a boca dessa pessoa que a gente está desenhando, tá? Traça também uma linha aí da altura da boca, ok? Que a gente está falando de proporções, medidas, linhas, ok? Para a gente saber bem o que a gente está fazendo. Determinada aí a linha da boca, você pode já marcar também o lábio inferior, mais ou menos onde ele deva ficar, ok? E aí, ó, com um pequeno oval aqui, a gente consegue também demarcar mais ou menos, nada aqui é muito preciso, ok? Por que eu sempre digo que nada é muito preciso? Né? Se você já assistiu outras aulas, você deve ter me ouvido dizer isso. Nada é muito preciso porque cada ser humano tem um rosto com uma proporção, com um formato diferente. Então não adianta eu querer passar para você aqui que essa largura de nariz é a correta, que a distância entre os olhos é sempre aquela, porque não é, tá? Existe sim uma convenção acadêmica de dizer que o espaço entre um olho e o outro é do tamanho de um olho. Entendem? Se você desenhar um olho e depois desenhar o outro olho, esse espaço no meio deve ter exatamente o mesmo tamanho do olho. Isso é uma convenção acadêmica. Se você olhar para as pessoas na vida real, algumas têm essa proporção exata, outras não têm essa proporção. Então, relaxa, não precisa se apegar aí a milímetros, ok? Vamos seguir então a convenção acadêmica aqui, ó. Eu vou marcar o final do nariz aqui, ó. O final do nariz, tá? Como o espaço entre os dois olhos que eu vou desenhar. Se esse aqui é o espaço entre os dois olhos, eu vou repetir esse espaço aqui em um olho e vou repetir esse espaço aqui no outro olho. Ok? Muito bem, ó. Agora,
Esse cantinho aqui, onde a linha dos olhos toca na linha do círculo aqui, do oval que a gente desenhou, dá pra gente ter uma noção mais ou menos de onde vai ficar, ó, maçãs do rosto, ok? Ó, você tem uma noção de onde você pode fazer maçã do rosto aí. E o mais interessante, se você fez tudo corretamente, essa linha da maçã do rosto, ela encontra exatamente e cria um ponto nos dois cantos da boca, tá? Se você desenhou corretamente, você vai perceber que existe esse encontro aí, tá? Isso é outra ajuda que você vai ter aí das proporções para saber que desenhou mais ou menos na proporção correta, tá certo? Muito bem. Podemos marcar livremente sobrancelhas, onde vão ficar, ok? E eu já desço aqui, ó, o centro das sobrancelhas. Posso descer exatamente onde começa a parte de cima do nariz ali, ó. Tá? Vamos lá agora fazer o formato do rosto. É muito livre, ok? Muito livre. Mas, via de convenção, o que você pode usar? Começando aqui da marcação do queixo, abre aqui esse ângulo, mais fechado ou mais aberto, tudo vai depender, né? Do gosto e também, de repente, se você estiver olhando numa referência, você vai ver que a pessoa da imagem lá tem o rosto mais fechadinho, um pouco mais aberto, tá? E traz aqui de cima até a linha da boca, ok? Traz aqui de cima até a linha da boca também. Ok? Olha aí, ó. Pro meu gosto, tá? Pro meu gosto, aqui a parte do crânio ela deveria ser mais fechada assim, ó. Ok? Eu não posso deixar também que aquele oval inicial seja uma regra para mim. Não, ele é apenas uma marcação inicial, onde eu começo a jogar as proporções do rosto, né? Da cabeça humana. Depois disso, ele já começa a ficar uma marcação meio inexata, né? E a partir daí eu começo a ajustar a minha arte aqui para ela ficar um pouco mais real, né? Olha só, a partir daqui a gente já tem um belo de um esboço de proporções. Outra coisa importante, orelhas, tá? Começa na linha dos olhos e vai até a linha do nariz. Uma marcação rápida. Tenho aqui a proporção da orelha em relação ao restante do rosto. Ok? E você está vendo, por exemplo, eu estou percebendo que a linha da boca que eu desenhei, tá? Este lado aqui, ele está mais abaixo do que este lado aqui. Portanto, eu posso corrigir isso aqui desenhando essa orelha, ó, um pouquinho acima, para ela não ficar torta como eu desenhei. Então, quando eu desenho uma linha e ela não está muito reta, eu já sei que eu posso compensar tudo a olho, tá? Tudo a olho. Tá? O seu desenho ele vai ficar muito mais vivo se você desenhar mais a mão livre do que se você ficar colocando aí muitos recursos para deixar tudo muito retinho, perfeito, ok? Pra gente fazer aí, finalizar, tá? O pescoço, tá? Pescoço. Eu gosto de raciocinar aqui, ó. Entre a linha do nariz e a linha da boca, eu puxo aqui, ó. O pescoço. Entre essas duas linhas aqui. Ok? Olha aí. Agora, o que eu vou fazer? Você viu que eu desenhei o tempo inteiro na cor vermelha. Por quê? Porque agora eu vou vir com um lápis preto, né? Um lápis de desenho e vou desenhar em cima dessas marcações aqui para a gente ver se a gente gosta das proporções que a gente desenhou aqui, ok? Então, fica assistindo que você vai ver como é que fica o desenho agora finalizado, tá?
Outra coisa importante, mais uma vez, como eu sempre digo, eu estou dando as aulas aqui que eu acho que são as aulas que vocês querem aprender. Porém, eu preciso que vocês me digam quais são as coisas que vocês querem aprender e aí a gente grava aulas mais direcionadas ao desejo que vocês têm como público, como alunos aqui da Academia de Ilustradores, ok? Então, ativa o sininho, dá um like, se inscreve no canal, porque assim você fortalece a Academia de Ilustradores para que ela continue esse trabalho que a gente está realizando, ok? Então assiste aí agora para você ver como é que vai ficar esse rosto a partir das proporções que a gente rabiscou aqui. Valeu, galera! Vejo vocês na próxima aula.